Fala pessoal, Daniel aqui. Hoje vai falar do ECAF, que é um fundo que eu falei pouco aqui no canal, inclusive. A gente falava muito nos monitoramentos dos FIAGROS, que agora vão ser para os membros, né? A gente vai deixar muito pouco aberto as lives, eu e o Bi. Vai ficar 2 dias aberto, depois ele vai fechar para os membros. Então se torne membro do canal, caso seja do seu interesse, né? Teve vídeos exclusivos, tem um grupo VIP exclusivo também, né? Mas eu particularmente falo pouco desse fundo aqui, então eu vou trazer ele para vocês. Tem suas questões positivas, suas questões negativas. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, não é? Vamos lá então, vamos ler o relatório de abril aqui, que é o último que a gente teve acesso. Não tem tantos cotistas esse fundo ainda, né? A base dele não tem tanta profundidade quanto outros fundos como o KNCA, o FGA, o VGIA, mas tem outros pontos aqui que são interessantes, tá? Vamos conversar sobre isso um pouco. Taxa de performance bem cara, né? De 10%, que excedeu o CDI mais 1%. Por incrível que pareça, não é a mais cara dos Fiagros. A gente tem várias taxas que excedeu o CDI, o que é bizarro. Taxa de administração 1,2% sobre o patrimônio líquido, pagamento ali até o 10º dia útil, né, para quem tem interesse nesse fundo. Patrimônio líquido de 300 milhões, já tem uma certa musculatura, ok? Comentário do gestão. Prezado investidor, agradecemos o interesse no nosso fundo Ecoagro. Ele fala, né, objetivo estratégico, objetivo da HF é realizar investimentos no agronegócio. Ele vem aqui e fala: a tese do fundo está calcada em selecionar os melhores ativos do mercado, majoritariamente no segmento da cadeia de insumos, setor mais resiliente no agro, alinhado com a nossa meta de retorno de CDI mais 4% líquido de imposto de renda. Tudo bem? A gente vai falar um pouco mais sobre a estratégia, tem seus riscos, então é importante a gente ver isso, tá bom? O patrimônio líquido a gente já falou, o número de cotistas eu já tinha dito antes, né? Antes, mas aqui tem um número: 12 mil cotistas, que não é muito. Não é o fundo mais líquido, com mais profundidade aqui na nossa bolsa, não é? Liquidez média diária já é interessante, 600 mil reais. Então, acima de 500 mil reais, a não ser que seja muito grande, não vai machucar o book. Então já é interessante, tá bom? Exposição a culturas, 13 aqui, interessante, taxa média dos ativos bem alta, né? Lembrando que não existe almoço grátis, tudo bem? Se você paga mais, você tem mais risco. Normalmente é assim. No Brasil tem uns exemplos meio que bizarros assim, que a gente acompanha de coisas mais arriscadas que pagam menos. A nossa própria bolsa de valores, nossa, né, você pega o Ibov, né, um exemplo claro disso. Você pega o CDI, rende muito mais do que o Ibov, que é completamente bizarro, né? Isso aí, o Brasil ele vai contra a teoria econômica, mas de forma geral ali no mundo, mais retorno normalmente é porque você correu mais risco, tudo bem? No mês de abril, vendemos parcialmente dois ativos, Cotribá Cargill e o Fiagro Cotribá, totalizando um montante de 10 milhões, 10,2 milhões, e reforçamos posição em dois ativos, regional 203 mil reais e o Tedesco em 5 milhões de reais. Né? No total foi 5,2 milhões em compras, menos de 10% ali do PL. Né? No que diz respeito à rentabilidade, o fundo alcançou um retorno de 1,28% ao mês, interessante, não é isso? Com base na cota patrimonial, equivalente a CDI mais 4,56%. E aqui ele fala, né? 0,88% na cota de mercado contra o CDI de 0,89%. É um fundo que está tendo uma rentabilidade alta, né? Os FIAs, como todos, eles estão ali bem amassados também na cota, não apenas na base da cota patrimonial que a gente está conversando aqui, mas na própria cota no mercado secundário, né? Então a gente vê que nesses momentos, pessoal, eu sempre falo isso, tá? O pessoal fica desanimado. A gente fez até uma live com o Bassi, segunda live que eu fiz com ele aqui no canal. E é muito interessante que ele fala, pô, eu tô super animado, né? Porque tá dando para investir em tudo. E olha só, e aí já é a minha visão, né? Eu gosto de ter renda fixa e renda variável na carteira. Renda fixa, tesouro direto, IPCA+, tá nas alturas, né? 2035, 2045, nas alturas mesmo, IPCA mais 6 e tanto. Renda variável, vários fundos que não estão dando problema, amassadíssimos. Então, assim, agora não é um momento para ficar desanimado, tá? Agora é um momento ali para você pegar dinheiro novo, né, do seu salário, sei lá o quê, e começar a investir em bons ativos, tá bom? Não tô falando desse aqui em específico, não, tá? Tô falando do mercado como um todo. O que ele fala? Desde o início do fundo, 2021, é um mercado muito novo. Hoje tivemos um retorno de mercado secundário de 49,94%, Gross Up 38,44%. Quem não sabe o que é Gross Up? Quando você compara investimentos que pagam tesouro direto é ótimo, que pagam imposto de renda, como tesouro direto, com investimentos que não pagam imposto de renda. Né? Então, quando você paga imposto de renda, o que acontece? Você tem ali, de fato, uma diminuição na rentabilidade, obviamente, tudo bem?
resultado por cota do fundo foi 1,25, que subtraídos dos rendimentos anunciados de 3 de março geraram 0,05 a mais por cota no resultado retido no mês, ficou em 0,36 centavos. O que é claro que é interessante, né? Uma gestão ali que está olhando um pouco mais, até mesmo porque, vou te falar o porquê, esse fundo é uma estratégia mais arriscada, na minha opinião, tudo bem? Porque ele fala, né, sobre o Rio Grande do Sul, aquela tragédia horrível que aconteceu lá, e aí eles já vêm e falam, né, querendo tranquilizar os nossos investidores que tais eventos não devem afetar o EGAF. Os próximos pagamentos de juros devem ser realizados conforme o cronograma esperado e não vemos nenhuma possibilidade de atraso, tudo bem? Então, aquele vem aqui e mostra os rendimentos, né, que é um fundo que vem pagando de forma interessante, com uma rentabilidade percentual ao CDI bem interessante, como a gente estava falando também antes. Então, tranquilo, né? A gente quer ganhar dinheiro, quer uma rentabilidade mais interessante também, com a rentabilidade acumulada aqui com o WhatsApp, é aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Como os rendimentos não pagam imposto de renda, isso ali comparativamente, claro que vai fazer uma diferença bizarra, beleza? O volume médio diário eles colocam aqui, mas é tranquilo para o investidor pequeno, não acho que tem que ter nenhuma preocupação em relação a isso, não. Em relação à carteira, aqui ele também fala, né, que tem ali 96% do PL alocado em ativos com uma taxa média bem alta, CDI mais 4,87%. Aqui ele fala em alocações em percentual do PL, nada acima de 10%, que é positivo também, tudo bem? Mas é claro que ficar olhando sempre ali nos que tem mais, né, aqui 9,16%, 5,73%. Se der algum problema aqui, a gente tem que ficar de olho, porque isso vai amassar a cota com toda a certeza. Participação da cultura, soja e milho, nada novo sobre o horizonte, né? A gente sabe que no Brasil é mais isso mesmo. Goiás aqui e o Rio Grande. Então a gente vê, né, que os fiagros eles mudam um pouco a dinâmica lá dos fundos imobiliários, que nos fundos imobiliários a gente puxa mais para o sudeste, mas nos fiagros eles têm ali uma perspectiva geográfica um pouco mais diversa. E aqui é esse o ponto aqui, ponto mais relevante desse estudo hoje, né, que é revenda. E revenda, pessoal, o intermediário ali entre, né, onde você compra, né, os produtores, etc e tal. Revenda normalmente é de insumos, fertilizantes, etc e tal, né, lá dos produtores, das grandes fábricas e tudo mais, dos consumidores finais. Então é o meio do caminho ali, é o varejo, basicamente, assim, né? Então é um setor muito arriscado, muito arrojado, com margens muito pequenas, e também, né, você ele tem muita competição, é difícil você ter um market share em revendas muito relevante, muito significativo. Então, esse aqui é um ponto muito, muito, muito relevante nesse fundo. Se você gostou, né, da tese, saiba disso aqui, tá bom? Isso aqui é muito, muito importante você ter atenção. Em relação ao crédito, né, sênior normalmente é o mais seguro mesmo, comparativamente com as subordinadas, né, e tem aqui série única também. Ok. Né? Mas é aquilo ali, isso aqui eu até marquei aqui, né, para vocês de laranja. Em relação à concentração, tem essa concentraçãozinha aqui um pouco mais pesada, né? Mas nada acima de 10%, então nada que eu saltaria aos olhos assim, tudo bem? E aqui a gente já falou um pouco mais do resultado, né? Mas a gente fala um pouco mais, rentabilidade acumulada, desde o início foi de 57,71%, o CDI mais 6,47%, muito interessante, né? Esperam em muito CDI, o que não é fácil no Brasil, e Bovespa não consegue, tá bom? E aqui ele fala do panorama macroeconômico, né? Caso você tenha interesse, né? Mas isso aqui aí a gente tem acompanhado isso muito, né? Mas eles mostram aqui em relação aos índices, né, do Brasil, caso você tenha interesse, talvez faça aí sentido você dar uma lida nele. Eu não vou ficar passando ponto por ponto, né? Que ele fala da taxa de juros também, que a gente sabe, né, que é muito interessante, né? Os juros começam a subir, aí eles continuam subindo. Aí ele dá uma parada, aí ele começa a cair, só que agora o Copom parece que ele colocou o pé no freio, né? Aqui nessa perspectiva aqui, que vai manter muito provavelmente, pelo menos é o que espera o mercado, acima dos 2 dígitos até o final do ano, tá bom? Ele fala aqui em inflação, né? Inflação, a gente viu que estava ali, de certa forma, um pouco mais controlada, tá, né? Muito mais controlada comparativamente aos últimos anos, mas aí com essa piora, entre aspas, do cenário fiscal, pelo menos expectativa de pior, teve toda essa questão aí. Aí mostra, né, taxa de câmbio, panorama agrícola, que eu não vou passar ponto por ponto, mas caso você tenha interesse, né, são aquelas questões que a gente está acostumado aqui no agro, né, soja, milho e por aí vai, beleza? É um fundo interessante que não deu problema até agora, é importante a gente falar isso,
mas que tem todo aquele risco, crédito sempre tem risco, e revenda ali já é um pouco mais arrojada na nossa opinião aqui no canal. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e considere se tornar membro, né, que você tem vários benefícios aí exclusivos. Abração e até a próxima.